Fala galera, beleza? Bom, estou aqui de volta agora para falar de redução de quadrantes, tá? Então nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a redução do segundo ao primeiro quadrante. Então lembre que no ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes, tudo bem? Sempre no sentido anti-horário, beleza? Bom, então geralmente nós estamos habituados a trabalhar com arcos no primeiro quadrante. Então a gente sabe que os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, são, por exemplo, ângulos que estão nesse meu primeiro quadrante. Porém, na aula de hoje, nesse momento, a gente precisa saber transformar ângulos do segundo quadrante em ângulos do primeiro quadrante para poder fazer a relação de seno, cosseno e tangente, por exemplo, tá? Bom, imagine vocês um arco de 120 graus. Um arco de 120 graus é um valor que está no meu segundo quadrante. E se eu perguntasse a você quanto é o seno, o cosseno ou a tangente de 120? Bom, para isso, a gente pode usar algumas relações que a gente já estudou, tá? Por exemplo, de arcos suplementares. Porém, seria interessante agora eu mostrar para vocês como achar o correspondente desse cara no primeiro quadrante. Vem comigo, tá? Bom, vou pegar o 120 e eu vou traçar uma reta ligando ele à origem, tudo bem? Então, ó, vou traçar uma reta aqui, ó, ligando ele à origem. Show. E vou traçar, ó, uma outra reta, a reta passando por ele, ó, até bater no primeiro quadrante, tudo bem? Beleza? Agora eu vou ligar esse ponto que eu encontrei à origem também. Então, qual é a sacada aqui, né? Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Eu gosto sempre de fazer essa construção que eu acabei de fazer com vocês. Eu ligo a origem, traço uma reta e fecho um triângulo aqui. E o legal é que você compreenda o seguinte. Cara, se esse cara aqui é 120 graus, né? Quanto vai ser esse arco aqui? Vamos pensar? Bom, aqui é 90. Do 90 para o 120, 30 graus, tudo bem? Então aqui é 90. Daqui para cá eu vou diminuir 30 graus também. Então, ó, um outro jeito de você ver isso. Esse ângulo é quanto? 60 graus. Vê se não é isso. 180 menos 120, 60. Esse ângulo aqui é quanto? 60 graus também. Moral da história, a gente tem um arco aqui de 60 graus. E aí, se você quiser calcular, por exemplo, o seno de 120, você vai reparar que esse seno de 120 é igual ao seno de 60. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o seno de 120 graus, eu sei que esse seno é igual ao seno de 60 graus. Felipe, quanto é que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, acabamos de calcular, por exemplo, o seno de 120. Tudo bem? Então, esse aqui, ó, é o nosso seno. Beleza. Agora, e se a gente quiser calcular o cosseno de 120? Bom, o cosseno de 120, ele vai ficar um pouquinho diferente. Porque, veja, o cosseno de 60, ele fica do lado de cá, depois do zero, então é positivo. O cosseno de 120, ele fica do lado de lá de zero, então esse cara aqui é negativo. Porém, essas distâncias serão iguais, tá? Esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, o cosseno de 120, em módulo, vai ser igual ao cosseno de 60, só com sinal invertido. Então, eu vou botar aqui, ó, o cosseno dos 120 graus vai ser igual a menos o cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 vai ficar o quê? Menos meio. Então, repare que o seno de 120 é igual ao seno de 60, mas o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Tudo bem? Bom, se você calcular a tangente, olha só que interessante. Tangente é seno sobre cosseno, né? O que vai acontecer é que a tangente de 120 vai ser em módulo igual à tangente de 60, porém com sinal invertido, porque raiz 3 sobre 2 sobre menos o meio vai ficar menos, né? Vai ficar menos raiz 3 sobre... Então vai ficar, ó, tangente de 120 é igual a menos tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3. No final das contas, a gente acaba de achar aqui seno, cosseno e tangente do ângulo de 120 graus. Então é sempre esse o exercício que a gente vai precisar fazer, tá? Eu vou te dar um arco do meu segundo quadrante, você vai ter que traçar uma linha reta para descobrir quem é o arco do meu primeiro quadrante correspondente, e descobrindo esse arco do meu primeiro quadrante correspondente, a gente vai conseguir deduzir o seno e cosseno e a tangente dele, tá? Trabalhando com esse valor do primeiro quadrante,
que geralmente vai ser um valor notável, tá? Então, veja, 60 vai ter o mesmo seno que 120, cossenos são simétricos, tangentes também são simétricas. De forma geral, é isso, tá? Se eu pegar, por exemplo, um outro ângulo, vou pegar aqui o 135. Aí você vai ver, pô, 135 tem um correspondente aqui. Aqui é 45, aqui é 45. Então, seno de 135 é igual a seno de 45, cosseno de 135 é igual a menos cosseno de 45, tudo bem? E logo a tangente também vai ser igual a menos a tangente de 45. Só um outro exemplo aí, tá? Então isso aqui, galera, é o exemplo. Vou mostrar agora para vocês a fórmula, tá? O caso geral para isso. Porém, eu gosto sempre de primeiro explicar aí qual é a ideia de você reduzir ao primeiro quadrante. Bom, galera, repare que nesse segundo momento eu já não coloquei um valor para o ângulo, tá? Eu já chamei de θ. Então esse arco aqui, ó, do primeiro quadrante eu vou chamar de θ. Esse cara aqui, ó, é o 90 mais θ. E esse cara aqui é o 180 menos θ, tudo bem? Então, ó, θ é esse arquinho aqui. Esse cara aqui, né, esse arco até aqui é 90 mais o θ. E esse cara é tudo menos o arco θ. Π menos θ, tudo bem? Então, vamos trabalhar aqui as relações. As relações são as seguintes, ó. Tem algumas aí. Primeiro, vamos relacionar o θ com π menos θ. Veja, o seno de θ, ou melhor, o seno de π menos θ é igual ao seno de θ. Depois, o cosseno de π menos θ é igual a menos o cosseno de θ. E, por fim, a tangente de π menos θ é igual a menos a tangente de θ. Então, veja, isso aqui foi relacionando o θ com π menos θ. Se você reparar, ó, θ 60 e π menos θ 180 menos 60 dá 120. Então, foi justamente o que a gente fez aqui, mas aqui está formulado, tá? Está com uma fórmula. Você pode usar essas relações aqui. Bom, então você tem essas relações aqui, tá? Vou envolver aqui essas relações. Porém, essas relações são com dessa estrutura, né, do π menos θ. Vamos tentar agora pensar do ponto de vista de π sobre 2 mais θ, tá? Que também funciona. Aí π sobre 2 mais θ vai ter uma pequena diferença, tá? Você vai inverter um pouquinho. Só deixa eu apagar esse daqui, tá me incomodando um pouco. Vou melhorar ele para você, tá? Ou não, vamos ver o que acontece. Só para ficar um pouco mais simétrico. Bom, vou agora para o meu segundo triângulozinho. Vou relacionar esse cara com esse cara de novo. São triângulos congruentes, né? Você vê, eu tenho aqui o mesmo ângulo θ, o mesmo ângulo 90, os ângulos são iguais. Então, pelo menos são semelhantes. Isso aqui é a raica, a hipotenusa, isso aqui é a raica, a hipotenusa tem um lado em comum. Então, cara, esses caras são iguais mesmos, tá? Então, esse triângulo são triângulos congruentes. Bom, então agora eu vou aplicar a mesma coisa para esses dois triângulos aqui, ó. Se você olhar o lado oposto a θ, né? Beleza? Esse cara aqui é o meu seno. E o lado oposto ao θ, aqui é o meu cosseno. Então agora eu vou relacionar o seno desse cara com o cosseno desse. Ou o contrário. O seno desse cara, né? O que vai ser o seno desse cara? Vai ser esse daqui, o lado adjacente, com o cosseno desse. Então vai ficar assim, ó. O seno de π sobre 2 mais θ, vamos olhar aqui, ó. O que é o seno de π sobre 2 mais θ? Bom, o seno de π sobre 2 mais θ é isso aqui. Isso aqui é exatamente igual a isso, tá? Então, o seno desse cara é igual ao cosseno desse cara aqui. É igual ao cosseno de θ. Tudo bem? Então, ó, o seno desse cara é igual ao cosseno desse. Foi. Agora eu vou pegar o cosseno desse, ó. O cosseno desse cara, simétrica não, desculpa. Em módulo é igual ao seno desse. Então, o cosseno desse cara, em módulo, é igual ao seno desse. Porém, tem sinais invertidos, né? Então, o cosseno de π sobre 2 mais θ é igual a menos o seno de θ. Então, você inverteu aí a linha trigonométrica e mudou o sinal, tudo bem? Então, para finalizar, a tangente de π sobre 2 mais θ, o que vai acontecer com a tangente, né? Bom, pensa comigo. Quando você calcular o seno sobre cosseno, o seno sobre cosseno desse cara não vai ficar seno sobre cosseno, vai ficar cosseno sobre seno. Ou seja, vai ficar cotangente. Então, isso aqui vai ser igual a menos a cotangente de θ.
Então, assim, pessoal, isso aqui são fórmulas, tá? Para a gente poder aplicar, para poder trabalhar com essas reduções de quadrantes. Só que eu acho que essas fórmulas não são tão simples assim, né? Tanto a dedução quanto a aplicação delas. Por vezes, eu tendo a achar que é mais simples você entender a ideia e aplicar. Mas é claro que você tem essas fórmulas aqui até para fazer essa transformação de linhas trigonométricas, tá? Então, a gente ao todo aí tem essas duas transformações. Eu posso transformar tanto o ângulo θ em π menos θ, quanto o ângulo em θ, né, em π sobre 2 mais θ. Então, você pode ir por esses dois caminhos. Mas, olha só, de forma geral, além dessas relações todas que eu te mostrei, o mais importante aqui para mim é a ideia, tá? A ideia é o que vai te dar fundamento para poder resolver os exercícios, para poder encontrar o seno, cosseno e tangente de qualquer arco aqui do seu segundo quadrante. Valeu? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês e até a próxima.